Olá, eu sou Ana Caroline Kiangala e hoje vim falar sobre Love Star. Love Star é um lançamento da Morro Branco, uma edição maravilhosa, como sempre. A gente tem folhinhas com a ponta rosa, enfim, e a capa tá muito bonita, assim, é tudo muito, muito, muito fofo. E, como a gente pode prever, Love Star é um livro que é um romance que fala sobre o amor. Não sei se ele fala sobre o amor, mas ele fala sobre muitas coisas com certa propriedade. E eu nem sei dizer pra vocês se eu gostei muito do livro, se eu gostei médio do livro, se eu não gostei, porque essas emoções elas se intercalam o tempo inteiro quando eu penso sobre esse livro, e foi até por isso que eu demorei bastante pra conseguir fazer esse vídeo. Bom, o livro passa em basicamente dois eixos. O primeiro eixo é do Love Star, que é o empresário que criou as empresas Love Star, que comandam a vida inteira. E é muito louco porque, como o autor, ele é um ambientalista finlandês, ele vai trazer esse ativismo ambientalista e ele vai trazer a história, a lógica, o centro do mundo capitalista para a Finlândia. Isso é um deslocamento bastante interessante porque, enfim, foi o primeiro livro da Finlândia que a gente ouve muito metal, músicas que vêm da Finlândia, que viraram uma convenção, mas a gente não lê muito, a gente não sabe muito sobre a Finlândia, no meu caso. Então foi uma experiência bem interessante nesse caso, assim. O Love Star, ele é um cientista, mas ele é colocado de uma maneira muito, muito estereotipada pra gente ter uma noção de como que vai seguir a crítica do Andris Nair, né, que é o autor. O Love Star, ele é um cara que é descrito como alguém tão obstinado que não é capaz de deixar nada pra trás, assim. Ele escreveu vários livros de autoajuda, e aí ele é um cara que ele é obstinado por ideias, e as ideias tomam forma, e ele acredita que se ele não consolidar essas ideias, alguém vai vir e consolidá-las. Então a Love Star foi a primeira grande ideia dele. Existiam estudos, e isso também é uma coisa que eu gosto bastante, assim, estudos apontam, né? E isso é uma das piadas que atravessa o livro. Estudos apontam que que é necessário a gente abandonar a vida com fios. E aí cientistas descobrem uma maneira de usar as frequências da maneira como os pássaros, as aves de modo geral, elas captam para fazer com que a vida do ser humano dê este suposto upgrade, e aí tudo se torna então uma grande bagunça de ondas. E essa grande bagunça ela vai gerar uma crise ambiental muito severa, em que você vai ter cidades cobertas de mel e cidades em que você tinha certo tipo de animal e que você não vai ter mais, enfim. E aí é muito louco porque à medida que a história principal, que é o romance de Indrid e Singrid, que são duas pessoas muito apaixonadas de uma maneira melosa. Eu gostei muito da maneira como ele escreve de uma maneira muito, muito boa. A ética é sempre discutida de uma maneira bastante irônica, muito sarcástica, e isso passa pela pessoa. Se isso não são questões que você tem, isso pode passar um pouco através de você, porque em vários trechos a gente tem, por exemplo, pesquisas aleatórias, né? Tipo assim, estudos apontam que se você não tiver cadastrado na Lovedeath, você vai isso. E aí tem também um aplicativo que tem lá que chama Regret, que é tipo, quando você se arrepende de alguma coisa, você vai nesse aplicativo e vê se você tomou a decisão certa ou errada, e o aplicativo vai sempre dizer, bom, você tomou a decisão certa porque se você não tivesse tomado essa decisão, você iria morrer. Você tinha tantos % de chance de morrer. Enfim, é sempre uma coisa muito alarmante, e isso é o que acontece o tempo inteiro, mas a gente não tá muito... Tem muitas informações ali que estão muito transparentes porque a gente vive elas cotidianamente, assim. Eu posso dizer pra vocês que depois que eu li Love Star, eu sempre passo por ambientes tipo a rodoviária aqui de Brasília, e eu percebo que todas as pessoas que estão ali gritando por que a gente compre alguma coisa, elas são pregoeiros que nem no Love Star, assim. Então, tem várias outras também experiências em que as pessoas se inserem, que a gente se insere o tempo inteiro de divulgar marcas, enfim. E que isso é sempre ironizado no livro. Isso é muito bacana de ver, porque, enfim, você pode conseguir aplicar isso à sua vida. Outro ponto que é discutido de uma maneira muito séria é a questão do especismo. Então, assim, a exploração dos animais, né, das aves, para que elas sejam o vetor das nossas informações, enfim, a tecnologia ser baseada na dissecação deles e no uso deles, no caso dos animais não humanos,
Isso é muito atrativa nesse livro. Isso não significa que não tenha crítica à exploração do ser humano, na verdade tem. E a base da crítica às corporações Love Star, né, que a gente vai ver de maneira transversal na obra, é exatamente como que o ser humano vai se tornando coisa à medida que ele deixa de possuir capital, deixa de trabalhar, enfim. O ser humano, ele só é considerado humano a partir do momento em que ele trabalha, em que ele também corresponde às regras, né? Tipo, nesse mundo criado pelas corporações Love Star, a sua vida ela é totalmente vigiada, ela é totalmente manipulada pelos dados que a empresa decide que são reais. Então, existe uma crítica muito forte à ciência e como verdade, né, universal, porque, enfim, quando nós somos das áreas de humanas, uma das coisas que são mais comuns é sermos um pouco colocados de lado, porque ciências humanas não são ciências, enfim, não são dados exatos, enfim, e toda essa crítica, ela também atravessa a questão da representatividade, porque o que é um cientista, como se parece um cientista, como um cientista poderia parecer. Então isso é muito, muito pertinente também. Em oposição a toda essa positividade em relação a críticas sobre o que é o amor e como o amor está relacionado ao capitalismo, a gente vai ter uma representação muito complicada da racialidade, assim. Tudo bem que quando as pessoas pensam em Finlândia, elas pensam geralmente que não existem pessoas negras ou pessoas racializadas na Finlândia. Suponho que existam pessoas racializadas em todo o mundo e que isso poderia ser colocado de uma maneira mais séria e respeitosa. As pessoas racializadas, elas aparecem em Love Star como chinesas que são usadas como barriga de aluguel e são pessoas, são chinesas, né? Tipo, elas não têm nome, elas são só colocadas como estatística. Isso é uma ironia, mas eu acho que soa de uma maneira muito desrespeitosa, porque mais à frente a gente vai ver que essa coisa de usar esses dados, essas estatísticas, pessoas como ironia, ela vai chegar num determinado momento em que tem uma descrição de um acidente em que as pessoas que são racializadas, elas são descritas de uma maneira muito gráfica, assim, a violência é visível, assim, para mim, um gatilho absurdo ver essa cena. E aí, pra frente também a gente vai ter situações em que isso também acontece paulatinamente no livro, que é o preto está associado, a cor preta está associado a sujo, a ruim, a desagradável, e branco está associado a coisas boas, coisas positivas, coisas pra frente, assim. Essa lógica que é absolutamente positivista, ela tá tão naturalizada que a gente fica chocado de ver uma coisa dessa em 2018, né? Eu tive que ler o trecho, assim, várias vezes, porque eu fiquei muito incomodada com isso. Hoje em dia, isso é uma das coisas que me pega muito quando eu tô lendo um livro. Esse livro, ele tem pessoas negras, ter ou não, mas assim, a maneira como a ausência é pontuada me incomodou mais do que o fato de não ter, assim, porque eu não esperava que, sei lá, claro que os melhores amigos poderia ter pessoas negras, porque, enfim, né, pessoas existem, ou pessoas indianas, pessoas, enfim, que não sejam necessariamente brancas e que a loirice da Sindri não fosse o ponto central, né? A coisa mais importante sobre ela. Porque lá pra frente vai aparecer um misógino que, gente, é muito, assim, tem o livro, sei lá, 75% do livro tem um vocabulário, tem um ritmo, tem uma experiência, e aí quando aparece o personagem misógino, vira essa chave, que é uma ironia, mas assim, é muito gatilho, porque são experiências que a gente vive o tempo inteiro como mulher e que a gente não precisa ler não desta forma, sabe? E aí o que faz com que esse cara vá pra Sindri é exatamente o fato dela ser loira e, tipo, isso significar que ela é muito bonita. Então, isso é muito complicado. Ah, Anne, mas na Finlândia é assim. Enfim, vivemos 2018, não sei se a gente precisa olhar para o mundo por isso é assim. O fato do romance ser muito curto faz com que ele prometa bastante coisa e não cumpra. A questão das corporações Love Star, elas ficam muito soltas, a meu ver. Eu acho que faltou uma organização, porque tem uma descrição muito forte assim, de cada uma das partes, de como elas surgiram, sobre a vida do Love Star, como ele chegou a ser Love Star, mas no final do livro a gente chega à conclusão de que, ok, e isso me trouxe aqui, mas o que isso acrescentou à história? Muito pouco. É claro que a história do Indrid e da Sindri é uma história muito convencional, uma história de amor muito, muito convencional, em que eles são felizes para sempre, aí
eles são atravessados por uma percepção de que a ciência é falha, tipo, de que os dados eles são manipulados e que os dados são que eles são criados em função de, né, tipo, em função de alguém, de algum objetivo específico, e isso faz com que eles possam ser manipulados ou não. E com esse atravessamento a gente vai ter um problema de relacionamento, a gente vai perceber que o Indrid, a gente entende que ele está inserido no espectro autista e que isso é colocado no livro como uma qualidade negativa. Isso é muito problemático porque, em meio a muitas ironias do livro, alguns temas sensíveis, alguns temas importantes, né, eles são jogados com muita irresponsabilidade, que é o caso, a questão do Indrid. Uma das coisas que tornam a ironia também menos eficaz do que ela poderia ser, pelo potencial, pelo trabalho da escrita do Andri, que é fantástica, pela capacidade dele de expressar emoções, é a questão da jornada desse casal, assim. A gente tem, como eu estava falando, viveram felizes para sempre, um atravessamento, e aí no final o Indrid, ele é o rapaz que vai salvar, que vai aceitar a Sindrid, apesar dela ter feito uma escolha ruim, dela ter jogado ele fora, enfim. Esse conto de fadas que a gente vê o tempo inteiro reiterado, é 50 Tons de Cinza, é Crepúsculo, enfim, essa ideia do homem maravilhoso e que ela faz tudo por ela, mas que no final das contas funciona como uma tecnologia de gênero, funciona exatamente para mostrar como que a sociedade funciona ou como os conservadores acham que deveria funcionar. Bom, no final das contas é isso que eu queria dizer para vocês. Eu não sei se até então qual que é o meu veredito final sobre o livro, porque ele é muito bem escrito, ele apresenta ideias que me incomodam muito, mas ele é muito bem escrito e ele traz ironias fantásticas, momentos em que você explode a cabeça, e ele poderia ser muito legal assim para pessoas mais novas que estão ingressando na carreira das ciências, porque tem umas reflexões muito interessantes sobre isso, mas ele traz alguns pontos que são muito problemáticos. E o mais louco é que ele ganhou vários prêmios e que ele chegou a mim antes de, sei lá, várias outras escritoras negras que estão aí, que também são premiadas, enfim. Mas é só uma definição do mundo como ele é hoje em dia, né? Bom, obrigada por ter assistido até aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, curta, compartilha, comenta aqui comigo que eu na hora vou lá e respondo. E o que mais? É isso. Tchau, tchau. Obrigada.